último vídeo do canal foi apresentando o Projeto X-Hunter para todos. E nele houve uma recepção extremamente positiva, com mais de 1000 visualizações no vídeo e, mais importante, 100 novos membros no nosso servidor do Discord. E eu fico muito feliz com isso. Muito obrigado mesmo, pelo suporte que vocês têm dado e por mostrar que você tem interesse num projeto que eu trabalho há tanto tempo. E bom, para ajudar aqueles novos ao sistema, esse vídeo tem o intuito de ser um tutorial de como fazer o seu próprio personagem, do nível 1 ao 3, trabalhando na conceitualização dele e os princípios básicos, até o início da criação de Hatsu. Ele é extremamente importante, porque para comemorar a recepção do sistema e também o lançamento da nova versão dele, a 0.9, fornecendo mais de 50 páginas de conteúdos novos e várias revisões e refinamentos, estarei lançando um evento de one-shots no servidor, onde qualquer um pode jogar e mestrar. É claro que eu vou narrar algumas one-shots, assim como alguns amigos meus que já estão mais acostumados com as regras do sistema. Porém, qualquer um pode narrar as suas one-shots e aventuras. E aqueles que mais participarem, seja jogando ou narrando, ganharão um prêmio, uma arte do seu próprio personagem, assim como uma ficha de ameaças na lista do sistema, ficando eternizado no livro. Essas artes serão feitas por mim ou pelo AZ, um amigo meu e artista muito talentoso. Aqui na tela estão alguns exemplos de nossas artes para terem referências de estilos. Bom, se vocês se interessaram, é só entrar no servidor e participar desse evento. Te esperamos lá. E agora, voltando para o assunto do vídeo, vamos fazer os nossos personagens. Antes de começar a criação em si do personagem, é necessário ter sua ficha, onde você vai anotar todas as criações, opções e características que você vai adicionando ao personagem. Isso é muito simples de se obter. Basta ir no nosso servidor do Discord, clicar no canal Sistema e Ficha, abrir a ficha do livro e então fazer uma cópia para si mesmo. É importante ressaltar que a ficha é autocalculável, ou seja, é só você botar o seu nível, seus atributos e algumas outras características que todo o resto vai ser calculado automaticamente, como pontos de vida, espaço de inventário e outros, salvando muito tempo na criação do personagem. Além disso, caso você queira acompanhar com o PDF em mãos, no mesmo canal que tem a ficha, tem o livro do sistema. Assim, você pode ir lendo ele e, quando terminar a criação, continuar lendo as 250 páginas do sistema. Por fim, para fins de exemplo, eu estarei criando uma ficha de personagem para o Gon, o protagonista de Hunter x Hunter, usando ele para explicar as mecânicas de criação de personagem. Com tudo pronto, podemos dividir a construção inicial de personagem do nível 1 em 6 partes: conceito de personagem, origem, propensão, ofício, tendência e ajustes finais. O conceito de personagem é a parte mais simples, sem mecânicas envolvidas. Na verdade, é com o conceito que você vai começar a preencher as opções mecânicas. Você irá simplesmente criar a ideia do seu personagem. Para isso, você pode se inspirar em outros personagens que gosta, seja de Hunter x Hunter ou de outras obras, assim como também ver as opções do livro e pegando o que você gosta, então amarrar tudo num conceito. Só se lembre que estamos fazendo o personagem no nível 1, então ele será alguém levemente acima da média, mas longe de ser muito poderoso. O conceito de personagem do Gon seria um jovem pré-adolescente que nasceu numa ilha e um pequeno vilarejo com contato constante com a natureza e os animais, ajudando em trabalhos manuais como pesca, plantio e pequenos artesanatos. Dessa forma, ele tem os sentidos muito aguçados, assim como uma força acima da média para sua idade, uma conexão com a natureza, mas sem muito conhecimento acadêmico. Com um conceito definido, pode-se decidir a origem do personagem, que define como foi o começo de sua vida e a sua formação como indivíduo. A origem dará ao personagem algumas proficiências, assim como defeitos, que refletem a sua vivência, sendo representados por perícias e inaptidões. Perícias são habilidades que você tem, podendo variar de grau 0 a 5, fornecendo bônus em testes que sejam relacionados. Já inaptidões são o oposto, fornecendo uma penalidade em testes relacionados. Assim, uma origem te dá 3 opções de habilidades:
Na página 17, existem diversos exemplos de perícias, e na 21, de inaptidões. Mas você pode criar as suas próprias. Assim, você pode escolher entre ter uma perícia grau 2, uma grau 1 e uma inaptidão grau -1, duas perícias grau 1 ou três perícias grau 1 e uma inaptidão grau 2. Ou seja, você irá escolher entre ter apenas duas perícias sem nenhum defeito, ter uma perícia mais forte, mas com um defeito, ou ter uma perícia adicional mais um defeito. A origem do Gon seria algo como camponesa ou rural. Lá desenvolveu habilidades para atravessar matas, seguir rastros, escalar árvores e entre outras habilidades do tipo. Mas, por ser acostumado com seu pequeno vilarejo composto em grande parte de pessoas honestas, ele acaba tendo dificuldades em desacreditar das pessoas, e pode acabar sendo enganado assim. Desse jeito, a opção que melhor se encaixa para ele, entre as habilidades, seria de uma perícia de grau 2 e uma perícia de grau 1 e uma inaptidão grau -1, que seriam, respectivamente, sobrevivência, atletismo e ingênuo. Além disso, a sua origem pode prover um benefício extra, mas que será algo situacional ou com um lado negativo, aumentando sua customização, mas sendo opcional, não precisando pegar um extra se você não quiser. Entre as opções nós temos 8d20 Genes, que são a moeda do sistema, mais 2 nojos, que são uma característica negativa na personalidade do seu personagem e não afetará a mecânica, ou um item de até classe 2 e uma inaptidão grau -1, uma perícia sobre algum estudo, um ponto adicional em um atributo base e uma inaptidão fixa grau -1. A diferença entre inaptidões normais e fixas são que as fixas você não pode remover com o uso de pontos de aprendizado. E por fim, temos a opção de um talento mais uma inaptidão fixa grau -2. Caso fôssemos pegar um extra para o Gon, temos algumas opções. Ele poderia pegar uma perícia sobre algum estudo, talvez de navegação, de animais ou plantas, simbolizando o seu conhecimento que aprendeu na ilha. Ele também poderia pegar um ponto adicional em um atributo, provavelmente Constituição ou Sabedoria, representando sua resistência elevada ou sentidos aguçados, em troca recebendo uma inaptidão adicional, que poderia ser algo como transparente, sendo ruim para mentir, ou desatualizado, não sabendo muito das tecnologias urbanas por ter vivido em uma pequena ilha. Por fim, também poderia pegar um talento. E aqui nós temos muitas opções, mas eu vou explicar exatamente o que são talentos e como eles funcionam quando nós subirmos de nível. O próximo passo é a propensão, que representa suas habilidades gerais, desde nascença ou desenvolvidas ao longo da vida. Ela dará dois tipos de benefício. O primeiro é em relação aos atributos base, ou seja, força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. Você tem 3 pontos para distribuir entre eles. Além disso, pode tirar de outros atributos base até 3 vezes para adicionar em outros. Por exemplo, você pode tirar 2 de carisma para botar mais 1 em força e mais 1 em inteligência. Além disso, dependendo do seu tipo de propensão, você ganha um benefício adicional. Se você for ágil, recebe mais 2 de deslocamento. Se for engenhoso, ganha 4 pontos de aprendizado, que podem ser usados para aprender novas perícias, melhorá-las ou aprender um talento. Já se ele for resistente, ele ganha 5 pontos de vida adicionais. Ou por fim, pode ser eclético, recebendo um pouco de cada. 2 pontos de vida, 1 de deslocamento e 2 pontos de aprendizado. O Gon é acima da média em todos seus atributos físicos, ou seja, com seus 3 pontos, distribuiria 1 para força, 1 para destreza e 1 para constituição. Porém, não é muito inteligente. Assim, vamos tirar 1 ponto de inteligência, deixando ele com -1 e passando para força, ficando em mais 2. Além disso, a propensão de Gon seria resistente, recebendo mais 5 pontos de vida adicionais. Agora o ofício representa o que o personagem faz ou fazia por maior parte do tempo, sendo uma profissão ou atividade não lucrativa. Assim como as origens, existem diversos exemplos de ofício para se inspirar, entre arqueólogo, pescador, professor ou até charlatão, rebelde, assassino, entre muitas outras. Com o ofício escolhido, ele te dará 2 perícias, uma grau 2, representando a atividade principal do ofício, e uma grau 1, que é uma habilidade desenvolvida por experiência na área. Além disso, te dará um benefício econômico, variando entre ganhar muito dinheiro ou ter apenas alguns itens. O ofício de Gon
que seria algo entre pescador, explorador de ermos, aventureiro ou algo do tipo. Dessa forma, sua perícia grau 2 provavelmente seria sua proficiência na sua vara de pesca. Também poderia ser sobrevivência, mas como ele já tem essa perícia por causa da sua origem, não podemos repetir. Além disso, a sua perícia grau 1, representando uma experiência na área, poderia ser algo entre ocultar-se para caçar animais ou até mesmo combate desarmado para conseguir capturá-los efetivamente. Já para sua economia, ele escolheria a opção de um item de classe 2 e 2 de classe 1, sendo eles a vara de pesca, uma mochila e uma veste auxiliar, provavelmente focada em atletismo ou sobrevivência. As tendências do seu personagem não são nada mecânico, e sim descrições de sua personalidade, objetivos e defeitos. São divididos em 4 tendências: o pilar, nêmesis, gostos e desgostos. O pilar é a força motriz do seu personagem, é o que move para frente e provavelmente a razão principal de você ter se tornado um Hunter. Pode ser algo comum, como zelo pela família, ganância por dinheiro, ou até algo mais único, como curiosidade por ruínas, desejo de se tornar o mais forte, ou algo do tipo. Já o Nêmesis é o oposto. É a grande força contrária do seu personagem. Pode ser algo que faça ele hesitar, fugir ou se encolher. Mas também pode ser algo que faça ele ir para frente irracionalmente, agindo com raiva, paixão ou desespero. Seu Nêmesis pode ser vingança contra algum grupo específico, um medo como pavor de altura ou insetos, ou até um vício que atrapalha nas missões. E por fim, temos os gostos e desgostos, que são intuitivos, são apenas uma camada adicional de profundidade do seu personagem, sobre o que ele tem afinidade e o que não tem. É interessante que você determine 2 gostos e 2 desgostos no mínimo, que diferem ou complementem seu pilar e Nêmesis. O pilar do Gon é obviamente o seu pai, participando de qualquer aventura que tenha rastro sobre eles, não importa como ela seja perigosa. Já o seu Nêmesis provavelmente seriam situações complexas, que envolvam muito pensamento e decisões difíceis. Os seus gostos variam, mas entre eles tem os seus amigos, animais, a natureza e a aventura. Já nos desgostos, tem matemática, aqueles que machucam seus amigos e se sentir imponente diante de algumas situações. Por fim, temos os ajustes finais, que são fatores que você deve preencher. Se você está usando a ficha automática, eles já estão preenchidos, então essa sessão é apenas para explicar cada um deles, que são estado crítico, deslocamento e pontos de vida. Além disso, você deve escolher o seu tipo de sorte, que é uma mecânica que deixa você, uma vez por dia, aumentar a chance de suceder em um teste. Nós temos a do acaso, que é a mais simples, onde você pode, uma vez por dia, rodar novamente um teste que tenha realizado. Temos a astuta, que você pode, uma vez por dia, somar o seu maior atributo base de sorte. Sorte é um atributo combinado feito de inteligência e carisma, ou seja, você irá somar uma vez por dia inteligência ou carisma em um teste, o que for maior. E por fim, a sorte oportunista, que ao finalizar um descanso, você roda um D20 e anota esse resultado. Uma vez por dia, você pode, antes de fazer o teste, usar o resultado que anotou no D20, ao invés de rodar um novo. Então, por exemplo, se você acordou e rodou um 15, você pode a qualquer momento do dia usar esse 15 no dado ao invés de rolar um novo. Com isso, finalizamos o nível 1 de nossos personagens. Porém, ao receber 10 de XP ou experiência, nós subimos de nível, ganhando alguns benefícios e, principalmente, novas escolhas. Ao subir de nível, o personagem recebe mais 1 ponto de vida e mais 1 ponto em um atributo base à sua escolha, consequentemente aumentando características que têm a ver a esse atributo. Mas o principal é os pontos de aprendizado. Todo nível, um personagem recebe 4 pontos de aprendizado, que podem ser gastos de 3 formas. Gastando 1 ponto de aprendizado, ele pode melhorar o grau de uma perícia ou poder de Nen. Gastando 2 pontos de aprendizado, ele pode aprender uma nova perícia ou poder de Nen. E por fim, com 4 pontos de aprendizado, ele pode adquirir um novo talento. Um talento é um grupo de habilidades que concede diversas opções e benefícios diferentes para o personagem. Existem 10 talentos para cada atributo, base e combinado. Ou seja, como temos 6 atributos base e 11 atributos combinados, nós temos 170 talentos. Isso considerando até os normais, pois ao desbloquear Nen, você recebe uma lista adicional com muitos mais talentos para você escolher. Para poder se obter um talento, é necessário de um valor mínimo, indicado logo após o seu nome. Por exemplo, o talento Sequência Destruidora
tem, logo após o seu nome, For 4. Ou seja, você precisa de ao menos 4 de força para conseguir pegá-lo, ainda gastando os pontos de aprendizado como normal. O Gon, porém, não aprenderá nenhum talento nesse nível. Ao invés disso, ele gastará um ponto de aprendizado para aumentar o seu ataque desarmado em mais um grau, um outro ponto de aprendizado para aumentar o seu atletismo para grau 2, e por fim, 2 pontos de aprendizado para aprender uma nova perícia, Desviar, ainda no grau 1. Com seu aumento de atributo, ele vai aumentar a sua destreza, aumentando a sua agilidade, procura, combate e outros atributos combinados. Agora no nível 2, perto do nível 3, é um ponto perfeito para introduzir o Nen aos personagens dos jogadores. Assim, para despertar, existem duas formas: a meditação, que é um processo lento e gradual, ou a iniciação, onde um já usuário de Nen pode usar a sua aura em um alvo para forçar os seus nódulos de aura a abrir, assim despertando o Nen. Dessa forma, ele desbloqueia a segunda parte de sua ficha, onde pode ver várias novas características. Porém, primeiro é importante que você bote seu valor de presença, emocional e raciocínio nessa segunda página da ficha, para calcular automaticamente alguns dos fatores desse lado. A primeira característica importante de se notar é o seu valor de Nen, que funciona como um segundo nível no sistema e representará sua proficiência nessa prática, servindo para determinar quais talentos você consegue ter, assim como sua quantidade de aura e outros fatores. E falando em aura, ela é sua energia vital, utilizada para realizar poderes de Nen, que são habilidades que permitem gerar efeitos sobrenaturais. Porém, poderes como esse são complexos e exigem muito de seu cérebro, assim tendo um limite de poderes que pode ter, delimitado pelo seu raciocínio. Além disso, ao usar Ten, um princípio básico de Nen para se encobrir defensivamente com a aura de seu corpo, você gera o Manto, uma espécie de vida temporária que se regenera todo turno enquanto tiver aura. Vale ressaltar que essa explicação é bem resumida, apenas mostrando os valores e conceitos que você vai anotar na sua ficha agora. Caso queira uma explicação mais detalhada, é só você conferir o capítulo 3 do sistema, que explica tudo isso em detalhes, além dos princípios básicos de Nen, todas as técnicas avançadas, seus efeitos e outras regras envolvendo o uso de Nen e aura. Mas agora iremos falar sobre uma das partes que garante a maior diversidade de poderes no universo de Hunter x Hunter, as categorias de Nen. Existem 6: fortificação, emissão, manipulação, especialização, conjuração e transmutação, cada uma com suas características únicas. Porém, não irei detalhar aqui, afinal esse não é o foco do vídeo e, como já disse anteriormente, se você quiser, há uma explicação detalhada no capítulo 3. Mas essas categorias são explicadas na obra. Então você, que provavelmente é um fã de Hunter x Hunter para estar nesse vídeo, já tem alguma ideia básica do que cada uma faz. Mas bom, para determinar a categoria do seu personagem, há 3 maneiras. Você pode descobri-la pela chance, rodando um D100 e vendo qual categoria resultou. Pode descobrir pela personalidade, comparando do seu personagem com as características e tendências de cada categoria de Nen, com o narrador anotando as ações e escolhas do seu personagem, para assim determinar qual é a sua categoria na hora de despertar o Nen. Ou, simplesmente, escolher a que combina mais com o seu personagem e a que você acha que seria mais legal. É importante que essa escolha de categoria seja a mesma para todos os personagens jogadores, decididos na sessão 0. No caso do Gon, não é preciso fazer nenhuma escolha, afinal, sua categoria de Nen já é definida pela obra, sendo um fortificador, ganhando assim alguns benefícios. Primeiro, ao despertar Nen, ele recebe um bônus em um atributo base, dependendo da sua categoria. Por ser um fortificador, ele pode escolher entre receber mais 1 em força ou constituição. Além disso, ele vai receber um talento de Nen de graça, normalmente da sua categoria, mas, se nenhum combinar, você pode escolher um talento de Nen geral, desde que atenda os pré-requisitos. No caso do Gon, ambos os talentos iniciais de fortificador combinam com ele, mas, pelo seu rato ser derivado de uma das técnicas avançadas, o Ko, o talento Fortificação Inata, faz mais sentido para ele, aumentando bônus concedidos por qualquer técnica avançada igual a seu Nen, que por enquanto é 1. Ao subir de nível, agora com o Nen desbloqueado, o Gon poderá aprender poderes de Nen, e é isso que ele fará. Gastando 2 pontos de aprendizado, vai aprender 2 técnicas avançadas, que são um tipo de poder de Nen que qualquer usuário pode aprender, independente da categoria, que serão Gyo e Shu. Por serem técnicas avançadas mais simples, elas custam apenas 1 ponto de aprendizado cada. Porém, ele também aprenderá outra técnica avançada, o Ko, mencionado anteriormente,
ela sim gasta 2 pontos de aprendizado como normal, e permite focar toda a sua aura num ponto específico do corpo, deixando ele muito mais resistente e destrutivo. Mas o resto do seu corpo fica completamente vulnerável a ataques de Nen. Com isso, concluímos os níveis de 1 a 3 do Gon, e provavelmente do seu personagem. Mas, se você notou, não houve nenhuma explicação de como criar o seu próprio Hatsu. Isso é porque ele é uma mecânica que requer mais atenção e um vídeo próprio, que será lançado em breve. Mas, enquanto isso, você pode ler o sistema por si próprio, que dedica o capítulo 4 inteiro para a criação de Hatsus, dando diversas ferramentas para fazer o seu poder de Nen ser possível. Bom, esse é o fim do vídeo. Eu agradeço por quem tenha ficado até aqui e, se você quer testar o seu novo personagem, é só entrar no nosso servidor e participar do nosso evento de one-shots. Te espero lá!